Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este canal, o canal do Ramon. É uma satisfação reencontrá-lo aqui, recebê-lo aqui mais uma vez. Espero que esteja gostando ou que venha gostar deste canal, deste conteúdo. Por isso eu peço que você deixe o seu curtir, que você possa se inscrever caso não seja ainda, que você compartilhe a fim de que criemos uma rede, a fim de que disseminemos este conhecimento a respeito de Jesus. Esse é o eixo central deste canal, desse nosso objetivo aqui do canal do Ramon. E hoje, no conteúdo, eu gostaria de falar, de compartilhar com vocês sobre a ressurreição de Lázaro. É muito conhecido este tema, até o cinema, grandes filmes até de Hollywood já exploraram, já mostraram bem, né, cenas maravilhosas sobre esse capítulo, sobre esse episódio da história de Jesus, um momento assim áureo, né, um auge de Jesus, do que ele fez ali no seu ministério, na sua vida, ao ressuscitar um morto que já estava nessa condição há 4 dias. Isso está relatado no Evangelho de João, no capítulo 11 do Evangelho de João. Aliás, esse Evangelho de João é o único que mostra esse fato. O único que vem mostrar esse fato, porque João ele vai se ocupar no seu evangelho. Os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles mostraram os milagres de Jesus, eles citam que Jesus fez grandes sinais, fez grandes coisas, mas assim, João tem esse foco, né, na divindade de Jesus, de mostrar que o que Jesus fez não era algo de um indivíduo qualquer, de um ser humano qualquer, e sim em alguém que era mais do que isso, que aquele que falava que realmente era o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, Deus que se encarnou e habitou entre nós. Então João vai dar conta, assim como ele fez a introdução do seu evangelho, ele vai dar conta de mostrar, é como se fosse assim, bom, eu vim falar sobre o Verbo, e vou mostrar para vocês por que ele era isso. Eu estava lá, eu vi, né? E isso foi escrito, lembrando, os evangelhos foram escritos para que as comunidades, as primeiras comunidades cristãs, pudessem realmente saber quem Jesus era, através do que ele falou, do que ele fez, para que assim a fé que eles tinham em Cristo estivesse realmente fundamentada. Então, esse foi o grande motivo dos evangelhos. E João escreveu isso bem depois dos fatos acontecidos. Bem depois. João foi o último apóstolo de Jesus vivo. Ele morreu ali com mais de 80 anos, já na virada do 1º século da era cristã. Então, João escreve e ele vem dizendo, então vou mostrar para vocês porque ele realmente era o que ele disse que era, né? Ele é o que ele disse que era, para que vocês creiam, para que vocês saibam. Então ele vai falar através de sinais. Ele começa falando do primeiro milagre em Caná da Galileia, onde Jesus transformou a água em vinho, uma mutação, uma transmutação da natureza, né? de algo biológico, de algo químico, de um estado para outro, etc., de um processo químico para outro, por um milagre, né? Sem nenhuma alteração, sem nenhum trabalho, manipulação, enfim. Então, assim, através desses sinais, João vai até chegar a esse momento, antes da crucificação de Jesus, quando ele se dirige para a sua última semana de vida, antes de ser crucificado. Ele vai para Jerusalém, ele estava sendo perseguido, ele já era uma pessoa não grata, não queriam ali, né? Era a época de Páscoa, a época em que todos estavam em estado de alerta máximo, os sacerdotes, as autoridades do templo, os religiosos, estavam em alerta porque era o momento de maior expressão que eles teriam, né, da festa da Páscoa em Jerusalém. Havia peregrinos de todo o mundo judaico ali, do Império Romano, que compareciam nessa época. Por isso, também os romanos tinham, digamos assim, aumentado o policiamento, estavam de olho para que não houvesse distúrbio, sabiam que aquele era um momento, digamos assim, de fragilidade na segurança, que eles tinham que a todo custo manter em Jerusalém, né? Podia explodir a qualquer momento
uma revolta, uma guerra santa, alguma coisa assim. Então, e nesse momento que Jesus vai, mas ele, por causa dessa perseguição, não chega a Jerusalém. E até porque quando Jesus ia para lá, ele não ficava hospedado, ele ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém hospedado. Ele ficava na aldeia de Betânia, onde encontramos esta família de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro, que provavelmente eram quem o hospedava ali. Então havia uma amizade, havia um lugar, né, de apoio a Jesus e aos seus discípulos quando eles faziam aquelas viagens a Jerusalém, porque Jesus não permanecia na cidade, até por conta de risco da sua própria vida, né? Mas agora ele iria para lá. Mas ele, nessa perseguição, ele fica na margem do Jordão, no local onde João começou o seu batismo ali, né? Fazia o seu batismo, e ali chega a notícia, uma das irmãs envia uma notícia para ele, uma mensagem de que Lázaro estava enfermo. E Jesus então diz a seus discípulos, olha, nosso irmão Lázaro está doente, vamos para lá. E um dos discípulos, o Tomé, diz, mas quase mataram a gente lá, vamos voltar lá para morrer. Mas então assim, nós vemos que Jesus diz assim, e aí ele se retarda mais ali e depois ele diz, nós vamos para lá. Vamos voltar para lá por quê? Nosso irmão Lázaro dorme. Então, se dorme, que fique dormindo, né? Já está bem, né? Então, isso mostra assim, o desentendimento entre Jesus e seus discípulos, porque Jesus não estava falando do sono, Jesus estava já dizendo, ele já está morto, e é para que vocês creiam e que a glória de Deus se manifeste, que nós vamos para lá, a despeito do risco da sua vida. E aí a gente começa, nosso olhar aqui neste canal é para Jesus. Não queremos apenas exaltar o milagre em si, embora seja extraordinário, maravilhoso, as conversas, os textos, mas queremos, através dos textos, das conversas, dos milagres ou deste sinal, nós queremos olhar para Jesus e descortiná-lo mais, vê-lo com mais clareza. Porque Jesus, então, está falando de que, apesar de que a sua vida corre risco, é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai pôr a sua vida não só em risco, mas vai entregar a sua vida. Ele vai dar a sua vida. A cruz é o seu objetivo, a morte é o seu objetivo, porque aí é que está, através da sua morte, que a vida vai alcançar na plenitude da vontade do seu Pai, de Deus, a todas as pessoas que vierem a crer, se tornarem seus discípulos. A morte é o caminho para abrir a vida para outras pessoas. Então, Jesus, ainda antes dessa crucificação, desse ato de entrega, desse ato de sacrifício que ele vai fazer, ele se dirige a Betânia. Lá ele encontra as irmãs, a família já em luto, porque o Lázaro já estava morto há 4 dias. E aí tem um diálogo interessantíssimo, porque as irmãs vão logo dizendo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus responde, seu irmão seu irmão vai ressuscitar. E elas, por terem ali a crença, né, principalmente entre os fariseus criam na ressurreição dos mortos. Nós sabemos que no tempo final, no juízo final, nosso irmão vai ressuscitar. Mas Jesus não estava falando daquela ressurreição escatológica num tempo futuro. Jesus estava falando do aqui e agora, do que ele iria fazer. Então ele responde a ela, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E se encaminha para o túmulo, e ele diz onde ele está enterrado, onde ele está sepultado, melhor dizendo, né? Ele não era enterro, era colocado em cavernas, em sepulcros, mas ele diz onde ele está. E fica aquela agitação, como onde ele está? Talvez ele queira ir lá para chorar, para se lamentar, mas ao chegar lá, Jesus manda que tirem a pedra que lacrava aquele sepulcro. E uma irmã fala, mas Senhor, 4 dias, já cheira mal, está em decomposição, não vamos... E Jesus fala para que tirem, e tiram, e ele ressuscita o Lázaro. Essa é a ressurreição que Jesus faz, esse grande sinal que vai, inclusive, dar uma explosão de fama. Por isso que quando ele entrar em Jerusalém, pouco tempo depois, na sua entrada, que é chamada entrada triunfal,
ele será recebido com hosanas, com palmeiras no seu caminho, e pessoas tirando os mantos, jogando para ele pisar. Ele é saudado como o grande rei, o grande filho de Davi que havia de vir. E isso aí produz aquela mais combustível para o ódio que já havia contra Jesus. Então, o Sinédrio, o tribunal judaico, das autoridades judaicas, chegam à conclusão que é necessário que ele morra mesmo. Então, ali, né, dentro do aspecto político, religioso da época, o tempo de vida de Jesus já estava contado. Mas ele foi exatamente lá para isso, para vencer a morte. É aí que nós vemos Jesus, né? Ele foi lá para vencer a morte, com a sua morte para trazer a vida. E o sinal que João escreve sobre Lázaro, com certeza depois essa ficha vai cair, digamos assim, ele vai entender. Jesus não somente ressuscitou, mas ele mostrou o poder, ele mostrou que o reino dele se trata disso, de uma nova vida que vai haver, que é possível, através da fé, se alcançar essa vida nova. E essa vida nova não é apenas uma coisa espiritual, ela inclui realmente essa passagem né, do corpo ser ressuscitado, mesmo um corpo que estiver em decomposição, que estiver morto, que a gente tenha plena certeza que não há volta mais no nosso conceito, no nosso conhecimento. Jesus mostrou que a sua morte, o seu sacrifício é suficiente para trazer a vida, que o poder que nele está é possível trazer a vida integral, né? A vida não somente do espírito, não saber o espírito de volta para a terra, digamos assim, no outro corpo, noutra figura, numa outra forma, mas naquele corpo, naquele indivíduo, com seu DNA, com suas digitais, com suas características, o Lázaro, quem ressuscitou foi o Lázaro. Então, por isso que João depois vai registrar, para que quem teve água no vinho, teve a multiplicação dos pães, teve tantos sinais, porém este é o maior, né? Ele mostrou em vida, na vida dele, de Jesus, o que ele fez, que ele não era só uma pessoa comum, que ele realmente era só Deus pode trazer à vida uma pessoa trazendo à existência as nossas crenças, trazendo à existência a nossa fé, que é possível. Por isso que ele falou, se creres, você vai ver a glória de Deus. Então, realmente, eu fui testemunha, outros foram testemunhas. E João escreve, então, este grande sinal de Jesus. E Jesus, nesse sentido, a ressurreição de Lázaro, por isso o tema de hoje, ela vai se tornar peculiar, não apenas porque Jesus fez um milagre, não apenas porque Jesus fez algo extraordinário, mas é porque foi a pessoa de Jesus. Porque foi esta pessoa chamada Jesus quem fez esse milagre dentro de tudo aquilo que ele já tinha feito e falado, tudo aquilo que ele estava demonstrando com a sua vida, com o seu ensino, ele ressuscita ao Lázaro. Então essa nova, digamos assim, essa nova fé chamada fé cristã trouxe para o mundo essa perspectiva, né, de nascer de novo, de esperar a vida eterna, de ter essa certeza que em Jesus, porque ele fez isso, é possível viver-se eternamente, não simplesmente o espírito que descola, esse corpo vira matéria orgânica e o espírito vai para algum outro lugar aí, né, sei lá onde, no mundo espiritual e tal, e continua para lá, não, além da vida, não. Essa vida além já chegou em Jesus. E ele mostrou que ele pode trazer essa vida no aqui e agora, que é o que realmente vai dar a diferencial, vai dar a base da fé daquelas comunidades cristãs e, por que não dizer, das comunidades cristãs, dos seguidores de Jesus até hoje. Essa crença, essa certeza, né? Por isso a ressurreição de Lázaro, feito por Jesus, é algo tão importante, porque essa ressurreição não liga a alguém que fazia milagres, a um agente de milagres, uma pessoa superdotada que surgiu aqui no mundo que fez algo assim, mas alguém que reivindicou, alguém que se colocou como filho de Deus,
E João viu e creu. E ele escreveu para que outros, não vendo, mas viessem a crer, como Jesus disse. Bem-aventurados que não viram e que creram nessas coisas. Então, é nesse sentido que a ressurreição de Lázaro é muito importante, né? Não ela em si, ficar ali focando ela em si, né? Como fez o cinema, aquela coisa extraordinária, todo mundo... É interessante que os filmes antigos não mostravam o rosto do ator, né? Como assim, um sinal de respeito, de devoção. Então, tudo ficava para o que ele fazia, né? Então, assim, os olhares. Mesmo o cinema moderno, os filmes modernos, digamos que nós olhamos, mas a gente deve chamar a atenção para Jesus, porque Ele é o centro de tal coisa, né? De tal acontecimento, dessa ressurreição. É essa reflexão que gostaria de trazer hoje, nesse conteúdo. Espero que seja útil para você, que produza outras reflexões a respeito de Jesus, a respeito do que Jesus faz, num tempo em que se adoram milagres e não se adora aquele que é o autor dos milagres, né? Muitas vezes é só mencionado o nome dele, é muito interessante isso, né? Mas nesse tempo que nós vivemos é necessário resgatarmos o autor dos milagres, o autor de algo especificamente falando como a ressurreição, que só ele pôde fazer e só ele pôde realizar dentro de todo o escopo, de todo o conjunto da vida dessa pessoa chamada Jesus de Nazaré. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado.